Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Melissa Zootecnista. Hoje a gente vai falar sobre uma categoria bastante importante dentro da suinocultura, que é a categoria de fêmeas jovens, de marrãs, de leitoas. São as fêmeas que vão repor o plantel de matrizes, né, da granja. O desempenho dessas fêmeas vai impactar diretamente nos resultados, né? E o desempenho inicial dessa fêmea vai dizer muito, né, da probabilidade dela permanecer dentro do sistema. Então, o que acontece com essa fêmea desde a entrada dela, da primeira cobertura até a primeira lactação, é bastante importante para definir o restante da vida reprodutiva dessa fêmea, né, o sucesso reprodutivo dessa fêmea nos próximos ciclos. Então a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre alguns aspectos iniciais, né, de seleção, de indução ao cio, qual que é o momento certo. Uma coisa bastante importante que eu quero abordar nesse vídeo, qual que é a diferença de indução e detecção de cio, né? É bem diferente você induzir o cio da marrã, né, no momento certo ali, na idade adequada, e você detectar o cio. São manejos diferentes, nós vamos abordar nesse vídeo também, mas vamos começar do começo, não vamos cortar já as etapas, né? Quando a gente pensa em selecionar uma fêmea para ser uma reprodutora, existem alguns momentos, né, estratégicos aí para a gente fazer essa seleção. Algumas pessoas defendem aí que já você inicie no peso ao desmame, mas eu acho importante a gente já avaliar o peso de nascimento dessa fêmea, né? Então, o peso de nascimento dessa fêmea que você está querendo selecionar para ser uma futura reprodutora, né, que tenha um bom potencial, ele tem que ser pelo menos acima da média da leitegada. Mas a gente preconiza aí que seja pelo menos acima de 1.200, 1.300, né, ao nascimento. O ideal é que esteja, né, acima da média da leitegada, pelo menos acima da média do peso das fêmeas da leitegada, né, que os machos podem pesar um pouco mais. Então, ao desmame a gente pode avaliar um número de tetos já, né, a gente pode avaliar a saúde de uma forma geral. Essa fêmea, ela precisou ser muito medicada, né? Ela tem artrite, hérnia. Tudo isso já dá pra gente avaliar logo ali ao desmame, né? E aí você já pode retirar ou manter essa fêmea já como uma fêmea potencial marrando dentro do seu sistema. Então a saída de creche é outro momento que a gente pode continuar que a gente deve continuar a nossa seleção, né? Então observando o ganho de peso dessa fêmea, a saúde geral dessa fêmea, se ela sofreu algum desafio na creche que possa ter comprometido de alguma forma, né, o desempenho reprodutivo dela, a saúde, a qualidade dos tetos. E na saída de creche a gente já pode aí descartar de 10 a 15% das fêmeas que foram selecionadas ao desmame, certo? Então, o restante vai continuar para a próxima seleção, que vai acontecer ali por volta dos 120 dias, que é onde a gente pode ter uma avaliação um pouco mais precisa, né? Que a fêmea ela já está num tamanho maior, já desenvolveu, nós temos um ganho de peso esperado para esse período, né, que pode variar um pouco entre as genéticas, mas em geral é de 600 a 650 gramas por dia. A gente pode avaliar com mais precisão o aprumo, a qualidade dos tetos, o tamanho da vulva, que é também importante. Espera-se aí que de 70 a 80% das fêmeas sejam selecionadas, né, desde o nascimento até esse momento, tá? Ok, então sua fêmea ela foi selecionada, né? Passou por todas as etapas aí. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu coloco aí na descrição, tá, gente? Mas em geral são esses fatores os mais observados. E chegou o momento de iniciar a indução à puberdade. Em geral, as fêmeas mais precoces, elas tendem a ter um desempenho reprodutivo melhor do que as fêmeas mais tardias, que manifestam o cio mais tardiamente. Mas esse processo de indução ao cio é bastante importante, desde que a fêmea esteja em condições adequadas, ganho de peso adequado e condição de saúde adequada. A gente vai iniciar a indução. Em geral, não é interessante iniciar esse processo de indução antes dos 150
70 dias, tá? 170, 180 dias é o momento ideal para a gente iniciar essa indução. A indução é feita, né, utilizando de um macho que tenha boa saúde, que não seja um macho muito jovem, que seja um macho que tenha capacidade de realmente estimular essas fêmeas, essas marrãs, tá? Então, um macho aí a partir de 1 ano de idade, no mínimo, tá? É um macho que você pode começar a utilizar. Mas o ideal é que ele seja mais velho, tenha uma boa capacidade de estímulo, de salivação, ele urina, né? Tudo isso estimula as fêmeas no momento ali em que ele está em contato com elas. Então, esse manejo, ele tem sempre que ser acompanhado. O macho vai entrar na baia, né? Onde as marrãs estão. É interessante que o grupo não seja muito grande, tá? Um grupo aí de 8 a 15 fêmeas é o ideal. Passou de 20, já esse manejo já é comprometido, né? Porque são muitas fêmeas para serem estimuladas aí no mesmo período de tempo, em geral, né? Então, esse macho, ele tem que ficar em contato com as fêmeas por um tempo, 10, 15, 20 minutos, tá? Não é simplesmente o macho entrou na baia, deu uma passeada e saiu. Não é isso. Para que o manejo seja eficiente em estimular a ciclicidade da fêmea, né? Estimular que ela manifeste o primeiro cio, é importante que ele permaneça na baia, entre em contato, focinho, com as marrãs, se possível com todas, tá? Esse manejo tem que ser feito 2 vezes ao dia. Então, espera-se, né, que 70% dessas fêmeas, após 30 dias de estímulo, manifestem o primeiro cio, certo? Então, se elas iniciaram aí o estímulo com 180 dias, com 200 dias, 70% delas vão manifestar o primeiro cio. E é importante que a pessoa que esteja fazendo esse manejo marque o primeiro cio, identifique que aquela fêmea manifestou o primeiro cio, né? Até para, se for de acordo aí com o manejo da granja, formar novos grupos, né? Com a data de cio semelhante na mesma semana, tá? E dentro de 42 dias, espera-se que 90% dessas fêmeas já tenham manifestado cio, tá? É o que a gente espera. Então, a partir do momento que a gente já identificou o primeiro cio, fica mais fácil a gente estimar a data do segundo, certo? E aí, o segundo, se a fêmea tiver numa condição interessante de peso, né? Não somente o peso, mas de ganho de peso, então idade, ganho de peso adequado, você pode estar cobrindo essa fêmea no segundo, no máximo no terceiro cio, tá bom? Então, essas fêmeas que manifestaram o primeiro cio, né, após o procedimento de indução, elas podem ser reagrupadas. Aí sim, essas fêmeas vão passar pelo manejo de detecção de cio, né? Elas já manifestaram o primeiro, então elas passam por manejo de detecção de cio, que é para a gente identificar o segundo cio. Quando a gente identificar o segundo cio e for cobrir, né, no terceiro, essa fêmea já pode ser alojada em gaiola, né, para facilitar o procedimento de inseminação artificial e já iniciar o procedimento do flush, que é assunto para outro vídeo, que é quando você dá um aporte nutricional diferente, né, um aporte nutricional com uma quantidade maior de fontes aí de glicose, né, para que você melhore a qualidade ovulatória dessa fêmea. Então são 2 procedimentos, né, bem comuns de se realizar aí alguns dias antes da primeira inseminação artificial nessa marrã. Levá-la para a gaiola e iniciar o flushing. Bom, vamos fechar com algumas coisas que são erros que eu vejo, principalmente em pequenos produtores. É difícil aqui eu falar imaginando a suinocultura industrial, né, intensiva, e pensar também no pequeno produtor. Mas assim, pensando, né, que eu tenho pessoas que me assistem aqui, que são pequenos produtores, existem alguns erros que eu vejo com frequência, né? As pessoas me perguntando, mas eu deixei a minha fêmea com o macho o tempo inteiro e ela não dá cio e ele não cobre ela e tal. Gente, não é adequado, não é o melhor cenário você deixar o macho junto com a fêmea para sempre, né? Constantemente.
o ideal é que você mantenha as suas fêmeas, né, num local dentro das suas possibilidades, que seja em gaiola, que seja em baia, e que diariamente, preferencialmente pela manhã, se você for fazer só uma vez ao dia, você coloque o macho em contato com a fêmea. Pode ser através de um portão, tá? De forma que ela perceba a presença do macho. E aí você observa o comportamento da fêmea, de forma que você consiga identificar o cio. Então a fêmea em cio, ela fica estática, né? Ela fica imóvel, ela levanta as orelhas, levanta o rabinho. Então ela manifesta, né, um comportamento de uma fêmea que está em cio. Então dessa forma você vai deixar de perder cios, né, de suas fêmeas. Agora você mantendo um macho no mesmo local que a fêmea, né? Até porque pode acontecer uma cobertura não acompanhada, que também não é interessante. Então, experimente fazer isso, que eu acho que você vai ter melhores resultados, tá? Bom, vamos encerrar o vídeo de hoje, né? Já compartilhamos aí várias informações importantes. Deixa seu comentário do que você gostaria que a gente trouxesse aqui, né? Para ensinar um pouco mais, para compartilhar com vocês. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, tá? E semana que vem a gente volta com mais conteúdo, mais informação.